Alô, amigos pré-vestibulandos, estudantes que estão em busca do seu sucesso na vida profissional. Estamos aqui para dar mais uma dica de história, desta feita, História do Brasil. Eu sou o professor Everaldo Ribeiro Dias, licenciado em História pela Universidade de Pernambuco e bacharel em Direito pela Universidade do Estado da Bahia. Vamos falar hoje do Brasil colônia. A nossa mentalidade colonial é muito abordada nos textos das provas do Enem, discutindo a relação de visão de mundo entre o mundo do indígena e o mundo do europeu. E nos livros de história, tradicionalmente, é muito comum prevalecer a ideia do europeu como julgador do comportamento dos índios. Dá-se a isso o nome de etnocentrismo, que seria o quê? Uma avaliação do modo de vida do indígena a partir da visão do europeu. O nome disso é etnocentrismo ou eurocentrismo. Vamos dar dois exemplos. Por exemplo, quando o branco chama o índio de preguiçoso, isso é uma visão eurocêntrica, porque o branco diz o quê? Que o tempo deve ser usado para trabalhar, ganhar dinheiro e acumular. Então, qual é a função do tempo para o branco mercantilista europeu? Tempo é para ganhar dinheiro. Qual a visão do índio em relação ao tempo? Tempo é para ser vivido. Não se vive para trabalhar, se trabalha para viver. Então o índio trabalhava para obter o necessário ao seu sustento, razão pela qual não precisava trabalhar o dia todo. Então, como a visão de tempo e de trabalho do índio é diferente da do branco, o branco chamava o índio de preguiçoso. Isso é uma visão baseada no eurocentrismo. Uma outra dica importante. Quando Colombo chegou à América, ele imaginava que tinha chegado às Índias. E os nativos da América foram chamados de índios. Mais tarde, um navegador também italiano, Américo Vespúcio, esteve na América e disse: aqui não é as Índias, é o Novo Mundo. Mas os nativos já se tinham batizado de índios e essa visão prevaleceu. É uma espécie de eurocentrismo. No mundo colonial se criou uma sociedade da cana-de-açúcar baseada numa estrutura conservadora, onde os costumes mudam pouco, onde as relações de parentesco e privilégio se perpetuam, uma sociedade aristocrática cujo poder estava nas mãos de poucas pessoas, inclusive as câmaras municipais que representavam os órgãos locais eram ocupados por homens de posses, senhores de terras e de escravos, que eram chamados homens bons. Era uma sociedade racista, partia-se do princípio que negros e índios eram inferiores, portanto deveriam ser escravizados. Esse racismo em relação ao negro e ao índio ainda está presente nos dias de hoje. Era uma sociedade patriarcal, o pai era o chefe da família, as esposas se dirigiam aos maridos com a expressão senhor meu marido ou meu senhor. Era também uma sociedade na cana-de-açúcar com pouca mobilidade social. Dificilmente um negro ia virar senhor e um senhor virava escravo. Então havia pouca mobilidade social. Por isso que diz que a sociedade do mundo da cana-de-açúcar é uma sociedade rígida. Para fechar, em relação a isso aí, nós temos uma sociedade baseada no preconceito com o trabalho manual, que ainda está presente nos dias de hoje. Porque se costuma dizer que as pessoas que vivem do trabalho manual são pessoas inferiores socialmente. Porque na era colonial e no Brasil Império, quase todo o trabalho manual era feito por escravos, pessoas consideradas de nível inferior. Essas são as chamadas raízes culturais da sociedade brasileira. Sem contar que, do ponto de vista da economia, o açúcar desenvolveu o chamado sistema de plantation, significa produção para o mercado externo, latifúndio, monocultura e trabalho escravo. Primeiro usou-se quem? O índio como escravo, mas o negro foi quem mais foi usado como escravo. Por quê, professor? Porque os portugueses queriam ganhar muito dinheiro vendendo mão de obra ao Brasil. Então, vender escravos da África para o Brasil se tornou uma das principais fontes de renda dos portugueses. Daí porque a preferência pelo trabalho escravo africano. Vale ressaltar que os jesuítas faziam uma pregação justificando a escravidão do negro e sendo contrária à escravidão do índio. Então, os jesuítas do Brasil combateram a escravidão indígena e justificaram a escravidão negra. Aí você percebe que a religião se adaptava
perfeitamente aos interesses econômicos. Vamos lembrar que desse Brasil da cana-de-açúcar também participaram os holandeses, que financiavam a produção de açúcar. Em troca do Brasil, vendeu açúcar mascavo para os holandeses. Este açúcar era refinado na Holanda e distribuído no mercado europeu. Mas houve um momento que as relações entre brasileiros e holandeses se estremeceram, que foi durante a União Ibérica, quando a Espanha dominou Portugal e como a Espanha era inimiga da Holanda, a Espanha proibiu os holandeses de continuarem tendo acesso ao açúcar brasileiro. Qual a consequência dessa decisão? Os holandeses resolveram invadir o Brasil, primeiro na Bahia, onde não tiveram muito sucesso, depois em Pernambuco, onde permaneceram por 24 anos, representando o apogeu desse domínio holandês, domínio do Flamengo, o governo de Maurício de Nassau, onde se buscou, através de uma tolerância colonizadora, conquistar os brasileiros, com renegociação de dívidas, com concessão de empréstimos, com garantia de liberdade religiosa. Também se investiu muito na urbanização de Recife, trouxe artistas e cientistas para o Brasil. Então esses são marcos do Brasil colonial, século XVI e século XVII, que são bem abordados nas provas de vestibulares, nas provas de concurso público e nas provas do Enem, especialmente quando traz confronto de textos com visões diferentes sobre a vida do brasileiro. Tá ok, meu amigo pré-vestibulando? Tá ok, meu amigo concurseiro? Essa é a nossa dica de hoje para você ter o sucesso no vestibular. Valeu!